Polícia prende homem considerado um dos bandidos mais procurados de Lusiânia. E você vai ver também. Homem faz mulher refém e transmite crime ao vivo pelas redes sociais. Polícia prende suspeito de tráfico com 100 quilos de maconha em Formosa. Ministério Público investiga repasses de verba envolvendo a Prefeitura e o time de Lusiânia. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A polícia prendeu no último domingo um dos homens mais procurados de Lusiânia. Ele estava foragido há 1 ano e, apesar de jovem, tem uma grande ficha criminal. Danilo dos Santos Lima, mais conhecido como Dodô, só tem 22 anos, mas com uma ficha criminal grande. E ele começou cedo, ainda na adolescência. Dodô foi preso em 2016, mas 1 ano depois fugiu. Desde então, o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais e o Grupo de Investigação de Homicídios uniram as equipes. Só assim ele foi encontrado, num bar em Novo Gama. Eles ficaram sábado e domingo trabalhando, empenhados nesse caso, e felizmente no domingo à tarde eles conseguiram localizar o Danilo lá no bairro Pedregal, no município de Novo Gama. Ele foi prontamente preso, conduzido aqui para Lusiânia, onde foram formalizados os cumprimentos de todos esses mandados. Segundo a polícia, Danilo tem 4 mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, roubo e 2 homicídios qualificados. Todos os crimes praticados em Lusiânia. Ele também tem passagens por porte ilegal de armas e receptação. Mas o que chama a atenção da polícia é a violência em que o suspeito praticou os crimes. O motivo foi totalmente fútil. O primeiro, ele matou a vítima aqui no centro de Lusiânia simplesmente por ela ser amigo de um desafeto dele, que já havia sido inclusive morto, né? E o segundo caso, ele matou o atual namorado da ex-mulher dele, simplesmente porque ele achava que a vítima estaria cuidando do filho e tratando o filho como se pai fosse. A polícia afirmou que, enquanto estava foragido, Dodô praticou outros crimes. Ele é suspeito de participar de um latrocínio, que é roubo seguido de morte, em uma fazenda em Lusiânia no fim do ano passado. As investigações, até o momento, indicam que ele foi o autor dos disparos que mataram uma vítima de 47 anos. Ela foi encontrada com as mãos amarradas e tiros na cabeça. A soma das penas de todos os crimes do suspeito pode chegar a até 100 anos de detenção. Danilo dos Santos Lima está preso aqui em Lusiânia. Um homem fez uma mulher refém e transmitiu o crime ao vivo pelas redes sociais. Isso aconteceu em Rio Verde, no sudoeste do estado. A negociação para ele se entregar demorou quase 3 horas. Ainda em choque, a vítima detalha o que aconteceu. Não sabe, me dá dinheiro, sei lá, o celular a gente passou para ele de imediato. Dinheiro não tinha, então perguntava pro meu pai se meu pai tinha alguma quantia aqui, por eu morar no fundo. Meu pai falava que... Nesse vídeo, a jovem aparece com uma arma apontada para a cabeça. Eu só quero sair daqui de boa, tá ligado? Não tem nada com a mulher não, velho, só quero sair daqui de boa, tá ligado? Tudo aconteceu nessa casa. A vítima foi surpreendida por Matheus Campos Oliveira quando abriu o portão. O pai dela conseguiu fugir. Ela deixou o portão aberto, né? Aí deu sinal, pai, aí fez assim com a mão. Você fugiu, foi pedir ajuda? Aí eu pedi ajuda ao pessoal aqui, vizinho aqui. Durante a negociação, Matheus exigiu que a mãe dele e um advogado estivessem no local. Quase 3 horas depois, ele resolveu se entregar. Nesse momento, a arma teria disparado acidentalmente. Ele saiu ferido no rosto e foi socorrido pelos bombeiros. A jovem contou que conhecia Matheus, que ele era casado com uma amiga dela, mas que eles não tinham contato. Para a polícia, o crime foi premeditado. Assim que ela anuncia o roubo, ele exige dinheiro, ele procura dinheiro na casa, então a intenção, segundo as vítimas, era de praticar um roubo na residência com a finalidade de subtração de dinheiro. E agora a gente veja o absurdo. As câmeras de segurança de uma rua em Brasília flagraram uma cena terrível de assédio sexual. Dá só uma olhada. Uma mulher caminhava pela rua quando um motociclista passou por ela em uma quadra residencial.
Ele seguiu alguns metros à frente, mas de repente deu a volta e foi em direção à mulher. Quando se aproximou, passou a mão no seio dela e saiu tranquilamente. A mulher se assustou e ainda chegou a ir atrás do motociclista, mas ele fugiu. O caso foi no fim de semana. A vítima registrou a ocorrência. De acordo com a Delegacia de Santa Maria, outras 2 mulheres também denunciaram o motociclista, que ainda não foi localizado. O crime é investigado como importunação sexual, que prevê até 5 anos de prisão. Situação realmente absurda. Veja a seguir. Homem é preso com 100 quilos de maconha em Formosa. E você vai ver ainda. Ministério Público investiga repasses de verba envolvendo a Prefeitura e o time de Lusiânia. Agora 7h22, voltamos já. Estamos de volta com o J2 e o Ministério Público está apurando uma denúncia de desvio de dinheiro público envolvendo o time de Lusiânia e a Prefeitura. O MP recomendou que a Prefeitura não passe mais verbas para o clube até que seja concluída a investigação. Na recomendação, o Ministério Público afirma que entre 2013 e 2018 foram feitos 5 convênios entre o município e o time do Lusiânia, quando a equipe ainda era dirigida por Daniel dos Santos Vasconcelos. Na época, o time arrecadou R$2 milhões, segundo o MP, de verbas públicas municipais. Ainda segundo o Ministério Público, em 5 anos foram repassados R$2.600.000 sem uma contrapartida do time, como projetos para as categorias de base e escolinhas de futebol visando a inserção social da população. Na recomendação, o Ministério Público diz ainda que priorizar o futebol profissional no lugar da saúde e de outros direitos sociais, como a moradia, a segurança pública e o saneamento básico, configura um flagrante de improbidade administrativa. Além do dinheiro dos convênios, o MP também aponta supostas irregularidades na nomeação do ex-presidente do Lusiânia, Daniel dos Santos Vasconcelos. Hoje, ele é servidor da Prefeitura e também presidente da Federação Brasiliense de Futebol, onde supostamente teria uma carga horária incompatível com as suas funções públicas. Ou seja, seria um servidor fantasma. Em nota, a Prefeitura de Lusiânia esclarece que a Associação Atlética Lusiânia é uma entidade que não pertence à Prefeitura de Lusiânia, que o inquérito instaurado pelo Ministério Público é para averiguar as contas da Associação Atlética e não da administração pública, que o valor de R$2.600.000 citados foram para a Associação Atlética disputar 12 campeonatos, sendo 7 do Candangão, 3 Copas do Brasil e 2 Copas Verde, além da categoria de base. Com esses investimentos, pela primeira vez, o time se consolidou bicampeão. A Prefeitura de Lusiânia trabalha sempre respeitando o que determina a Constituição brasileira, as leis estaduais e as municipais, e que sempre acata as recomendações tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. Daniel dos Santos Vasconcelos disse em nota que esses repasses não foram feitos somente nessa gestão da Prefeitura. Há anos esse convênio existe e que o time de Lusiânia tem desde 2013 uma escola de futebol para crianças de 6 a 15 anos para mais de 200 pessoas e que não procede a afirmação de que não houve investimento na categoria de base porque o time disputou diversas competições em categorias infantil, juvenil e juniores, todas categorias de base. Fomos atrás do atual presidente do time de Lusiânia, Fábio Machado da Silva, que disse que desconhece a recomendação do Ministério Público e não tem nada a declarar. A Polícia Militar apreendeu 100 quilos de maconha em Formosa. Um homem foi preso. Além da droga, também foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro. Diemilson Marques de Almeida foi flagrado depois que a Polícia Militar apurava uma denúncia anônima de que um homem estaria vendendo drogas em Formosa. Na casa dele, os PMs encontraram cerca de 100 quilos de maconha, balança de precisão e R$27 mil em dinheiro. Diemilson foi levado para a Central de Flagrantes de Formosa e deve responder por tráfico de drogas. Desde o início de 2019, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás determinou que todas as forças policiais intensifiquem o combate ao tráfico de drogas em todo o estado. De janeiro a março,
foram apreendidas cerca de 10 toneladas de entorpecentes, o que representa um avanço de 67,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. E 3 jornalistas investigados pela Superintendência de Combate à Corrupção da Polícia Civil entraram no Conselho Nacional do Ministério Público com uma representação contra o promotor de justiça Fernando Krebs. Na representação, os jornalistas Cristiano Livramento da Silva, Luiz Carlos Alves e Cleuber Carlos do Nascimento dizem que Fernando Krebs não tem medido esforços para prejudicá-los e tem usado o Ministério Público de Goiás para conseguir isso. Eles pedem ao Conselho Nacional do Ministério Público que investigue a conduta do promotor. O jornal Anhanguera mostrou nesta segunda-feira que a Polícia Civil começou uma investigação baseada em 3 ações abertas no ano passado pelo promotor Fernando Krebs. Os sites Goiás 24 Horas, Canal Gama e blog do Cleuber Carlos são acusados de receber dinheiro do Estado entre 2015 e 2017 para publicar notícias favoráveis ao ex-governador Marconi Perillo e criticar adversários políticos dele. O promotor de justiça Fernando Krebs disse que a atuação do Ministério Público é impessoal e baseada em fatos concretos. Ontem, a defesa de Marconi Perillo disse que os contratos do governo com os veículos de comunicação sempre seguem critérios técnicos. Diz que, na época, as agências licitadas e que tinha autonomia para fazer publicações de informações do governo. Em instantes, o balanço dos 100 dias do governo Ronaldo Caiado. E em Formosa, um homem fica ferido depois de tomar um choque elétrico enquanto trabalhava. 7h30. Continue com a gente. Estamos de volta com o J2 e olha só, o governador Ronaldo Caiado completou 100 dias à frente do estado de Goiás e foi feito um balanço neste período de gestão. A dívida do Estado subiu para 4 bilhões, segundo novos números apresentados pelo governo ao Tribunal de Contas. A Controladoria Geral do Estado identificou irregularidades em 11 contratos, como um assinado pela Secretaria de Educação para a compra de 2.400 aparelhos de ar-condicionado. Foram investidos mais de 3 milhões de reais. O problema é que os equipamentos nunca foram instalados nas escolas. 70 prefeituras, segundo o secretário de Administração, já foram notificadas e devem prestar contas de convênios que também estão irregulares. O governo disse que ainda está cortando gastos e tentando enxugar a máquina. O estudo feito pelo governo apontou que tem 312 obras paradas em todo o estado, só do programa Goiás na Frente, por falta de repasses. A grande maioria não está nem na metade da execução. E a notícia ruim é que, segundo o governador Ronaldo Caiado, não há dinheiro em caixa para retomar nenhuma obra por enquanto. Goiás hoje é um estado que está inadimplente. Quer dizer, Goiás hoje é um estado que, vamos comparar com um cidadão que está com seu CPF cassado. Ele não pode tomar nenhum empréstimo, ele não pode amanhã ter uma previsão. Sobre a greve dos professores que cobram pagamento do salário atrasado, Caiado pediu mais tempo e compreensão de todos. Não tem porquê também toda essa intransigência. Todos os outros funcionários também estão vivendo essa mesma situação. Todos. E eles estão trabalhando diuturnamente. E um homem foi eletrocutado enquanto trabalhava na fiação de um poste em Formosa. Segundo testemunhas, a vítima trabalha para uma empresa de instalação de internet e depois do choque elétrico teria caído de uma altura de aproximadamente 5 metros. O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido pelos bombeiros com ferimentos na cabeça e uma perna quebrada. Ele foi levado para o hospital de Formosa. E até o fechamento desta edição não tivemos informações sobre o estado de saúde ou da identidade da vítima. E agora a gente fala sobre a Tecnoshow. Tem gente que espera um ano inteiro para fechar negócio na feira. Por isso, o volume de negociações já passa dos 2 bilhões de reais.
Todo ano, o Marcos espera a Tecnoshow para ver de perto o que tem de novidade para a fazenda dele e também o que não aperta o bolso. O produtor rural estava de olho nesta semeadora. A gente espera o ano inteiro essa feira para a gente poder estar olhando os descontos que geralmente todos estão dando, sabe? E assim, ainda não procurei o vendedor, mas saber qual que é o preço dessa aqui, a gente está dando uma passada para o proprietário lá da fazenda. Se o preço for bom, leva. Se for bom, vamos ver, né? Essas compras movimentam e muito a economia. O Luiz, um dos expositores, disse que é preciso trazer para a feira uma tecnologia de ponta, já que os clientes são bem exigentes. Somos especialistas no preparo de solo, temos a maior linha do Brasil de implementos, com mais de 60 modelos de implementos para essa finalidade. E no plantio também, temos uma linha de 28 modelos de plantadeiras e fora semeadeiras ainda, cada uma com uma especificação e uma aplicação, dependendo do tipo da região, do solo, do clima e assim por diante. E durante os 5 dias de feira, mais de 600 expositores vão ficar assim, ó, de prontidão, esperando o cliente chegar para fechar negócio. E ó, a expectativa da Tecnoshow deste ano é movimentar mais de 2 bilhões de reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro, nós estamos aqui à disposição para atendê-los e oferecer para os nossos clientes as melhores condições de mercado. Esse é vendedor mesmo, pronto, fechou. Estamos aqui à disposição sempre. A Tecnoshow só termina na sexta-feira. Até lá, os visitantes vão poder conhecer o que há de novo para o campo. O Lucier acha isso um bom negócio. Aproveitar o momento dos descontos aí das indústrias e a parceria do comércio local e até mesmo da capital, né? Compensa. Compensa, com certeza. Se der para economizar, né? É o jeito. E o J2 de hoje termina por aqui. Outras notícias do estado você confere amanhã cedo no Bom Dia Goiás, às 6 da manhã. E a gente volta a se ver amanhã aqui no J2. Boa noite para você e até amanhã. Tchau.